Bom, irmãos, então é isso. Já louvamos ao Senhor e agora vamos ao ápice, ao ponto principal aqui do nosso culto, que é o compartilhar da palavra. Então, como eu sempre digo, vamos lá, os irmãos do Instagram, Bíblias em mãos, os irmãos do YouTube, Bíblias em mãos, e vamos abrir lá na primeira carta do apóstolo Pedro. Vamos lá, todos abrindo, primeira carta de Pedro. E aí, como os irmãos puderam ver aí na divulgação, o título da mensagem de hoje eu coloquei Deveres entre Cristãos. E é sobre isso que eu quero tratar na live de hoje. Nós temos um conceito, uma ideia e enfatizamos muitas vezes os nossos deveres como cristãos em relação ao mundo, de evangelizar, de pregar, de dar bom testemunho, tudo isso está correto. Mas muitas vezes nós esquecemos das obrigações, dos deveres que nós possuímos uns com os outros, que nós possuímos como igreja, como uma comunidade que serve ao Senhor Jesus. O texto que nós vamos ler hoje, como eu disse, está aqui na primeira carta do apóstolo Pedro. Mas antes de ler o texto em si, como os irmãos sabem que eu gosto de fazer, eu quero contextualizar e trazer algumas informações básicas sobre a carta, porque essas informações nos ajudam a entender o que foi escrito na carta. Então vamos lá. De autoria do apóstolo Pedro, como eu já disse, esta carta ela foi escrita dentro de um contexto de conflito. E por que é possível perceber isso? Por causa do conteúdo dela, mas isso fica muito evidente logo no início da carta. Aqui para nós, no capítulo 1, no verso 6, Pedro diz aos destinatários desta carta que eles estavam sendo contristados por várias provações. E aí esse é o panorama geral da igreja, dos irmãos a quem Pedro destinou essa carta. E isso nos leva a inferir, a perceber que a hostilidade ao povo separado de Deus é um fator que sempre existiu. Aqui, para nós, né, no Brasil, a realidade da perseguição não é algo muito comum, né? Nós temos aqui a liberdade religiosa para cultuar ao Senhor, para servi-lo, para nos reunirmos nas igrejas, nos templos, nos salões. Mas em muitos países isso é um grande problema porque eles não possuem essa mesma liberdade. E nós achamos que isso é algo muito recente, mas não, nós vemos essa perseguição ao povo de Deus desde o Antigo Testamento, quando as nações vizinhas perseguiam Israel e faziam guerra contra eles. Era uma hostilidade. No Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele foi perseguido, ele foi hostilizado, ele foi desprezado pelas autoridades da época, tanto religiosas dos judeus quanto as civis do Império Romano. E hoje, né, no decorrer de toda a história lá do século I depois de Cristo, nós vemos os apóstolos sendo perseguidos, os discípulos, né, de Jesus e dos apóstolos sendo perseguidos também. Então essa hostilidade em relação ao povo eleito de Deus, ao povo separado de Deus, é uma realidade que sempre existiu. Sendo assim, dentro desse contexto, essa primeira carta, ela teve o propósito de quê? De consolar e encorajar os cristãos do primeiro século a perseverarem em meio aos sofrimentos e perseguições que eram constantes. E isso tendo sempre em vista a esperança da graça que lhes foi revelada
e também a glória de Jesus Cristo. Sendo assim, nós podemos pegar essa primeira carta do apóstolo Pedro e dividi-la em 5 momentos, em 5 divisões. A primeira, que é a saudação, a segunda, onde Pedro discorre sobre as características do cristão, a terceira, sobre as obrigações do cristão no mundo, a quarta, as responsabilidades que os cristãos têm entre si, na igreja, no serviço ao Senhor, e conclusão, onde ele dá algumas recomendações. Bom, a pregação de hoje ela vai ter como base um texto que se encontra no capítulo 4. Vamos abrir aí todos, 1 Pedro, capítulo 4. E esse capítulo, ele se encontra especificamente na terceira divisão da carta, que eu disse aqui, que é obrigações do cristão no mundo. E dentro dessa divisão é ainda possível fazer uma outra subdivisão, porque o capítulo ele é um pouco grande e dentro do capítulo existem subdivisões. Vamos ler aqui a partir do verso 7. Mas antes de nós lermos, a minha Bíblia, ela traz um título que diz assim: Alguns deveres dos crentes uns para com os outros. E é sobre isso que eu vou falar na pregação de hoje. Então vamos lá, 1 Pedro, capítulo 4, vamos ler a partir do verso 7. Deixa eu só digitar aqui no YouTube para os irmãos a referência. 1 Pedro 4, do 7, nós vamos ler até o verso 11. Pronto, coloquei aí a referência. Então vamos lá, 1 Pedro 4, 7 diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, a Tua palavra foi lida e nós sabemos que ela é Espírito e ela é vida. Nós pedimos neste momento que o Espírito Santo do Senhor abra os nossos olhos espirituais para que enxerguemos além da letra, além do papel. Abra os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos a voz do Senhor. Abra os nossos corações, ó Deus, para receber a Tua palavra. Nos dê a sabedoria, o conhecimento, o entendimento correto da Escritura do Senhor. E que o Espírito Santo do Senhor possa aplicar estas palavras às nossas almas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Eu basicamente vou fazer uma exposição desse texto onde Pedro trata alguns assuntos bastante pontuais. Verso 7, ele disse assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Quando nós vemos aqui, logo na primeira frase, ele colocou o fim de todas as coisas. Que fim de todas as coisas é isso a qual Pedro se refere? É a manifestação do Senhor Jesus Cristo em seu retorno, que será seguido por seu julgamento. E aí, nós podemos perceber uma coisa. Se naquela época, há 2000 anos atrás, mais ou menos, o fim de todas as coisas já estava próximo na perspectiva deles, quanto mais hoje para nós. Nós podemos saber que o Senhor Jesus está às portas. E por causa disso, ele diz aqui que sede,
portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Ou seja, o que significa isso? Saber que o Senhor Jesus está voltando é a esperança que nos leva a seguir firmes em oração neste mundo. Existe uma versão muito interessante, a NVI, que ela traz esse verso da seguinte maneira: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Então, existe uma orientação muito específica a todos aqueles que são os seguidores do Senhor Jesus e que esperam a volta dele, o retorno dele, que é vigiai em oração, seguir firmes em oração. Mas antes, ele traz palavras importantes. Ele diz aqui, criteriosos e sóbrios. Essas duas palavras, elas apontam para uma mesma coisa, que é a necessidade de moderação, de sobriedade e discernimento que nós cristãos devemos ter nesse mundo. De maneira que nós não nos tornemos negligentes, relaxados quanto às disciplinas espirituais cristãs. E que disciplinas são essas? Eu estou sempre falando nas minhas pregações que oração, leitura bíblica, comunhão entre irmãos, na nossa comunidade de fé e outras, participação na ceia, se batizar, tudo isso entra nessa categoria de disciplinas espirituais, de disciplinas cristãs. E o verdadeiro seguidor de Jesus vai, de fato, cumprir essas disciplinas, não como uma obrigação, mas como algo natural, como sendo um prazer, porque nós entendemos que essas coisas são necessárias ao nosso crescimento espiritual, ao nosso desenvolvimento, ao desenvolver da nossa salvação. Nós podemos dizer que essas práticas, disciplinas, elas são como um termômetro da nossa espiritualidade. Por isso que aqui, nesse verso, Pedro vincula a perspectiva de um futuro iminente, o fim de todas as coisas está próximo, com a maneira com a qual os seus leitores estavam conduzindo as suas vidas. E aí a primeira reflexão que eu já quero trazer de cara aos irmãos nessa manhã é: como você tem conduzido a sua vida? Você tem sido criterioso e sóbrio em seus passos neste mundo, em sua vida neste mundo? Você tem se dedicado à oração, à leitura bíblica, à comunhão entre irmãos? A primeira reflexão que eu deixo hoje é essa. Vamos seguir. Verso 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. E aí Pedro dá um destaque aqui, Ele falou muitas coisas no verso 7, aí no verso 8 ele diz, acima de tudo, ou seja, acima destas coisas que eu disse anteriormente, isso significa o quê? Um modo de chamar a atenção que existe algo que possui uma importância maior, uma importância especial dentro desse contexto. Ele disse aqui, tende amor intenso uns para com os outros. O amor entre os cristãos não pode ser de qualquer maneira. Ele tem que ser intenso. Algumas versões trazem ardente. Vejam só a ênfase que Pedro dá ao amor entre os cristãos, ao amor entre os irmãos de fé. E isso é algo que nos caracteriza. Essa ênfase ao amor, na minha opinião, é a maior característica do cristianismo. E nunca podemos nos esquecer disso. O apóstolo João, ele também deu muita ênfase ao amor entre os irmãos de fé. Vamos abrir lá a primeira carta de João, capítulo 3. Só passar algumas folhas, irmãos. João é logo depois de Pedro. 1 João, capítulo 3. Vamos ler aqui a partir do verso 14.
Diz assim, vou digitar aqui para os irmãos. 1 João 4, não, 1 João 3, do 14 ao 18. Pronto, já digitei aí. Diz assim, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos quem? Os irmãos. Aquele que não ama permanece como? Na morte. Verso 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Vamos ler agora uma outra passagem no capítulo 4, a partir do verso 19 a 21. Vou digitar aqui de novo, no YouTube, aos irmãos. 1 João 4, 19 a 21. Diz assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Maravilha, né? Acho que está muito claro, não precisa nem falar mais nada sobre a obrigação, sobre o dever que nós cristãos possuímos de amar uns aos outros. Esse é o princípio básico, o princípio fundamental que caracteriza a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, voltando lá, 1 Pedro, no capítulo 4, no verso 8, quando ele cita aqui amor intenso, e quando nós pensamos na situação como a dos leitores, e aí eu trouxe essa situação logo na introdução aqui da mensagem, que era o quê? Uma minoria marginalizada e hostilizada dentro de uma sociedade que os perseguia. E por causa disso, esse amor entre eles é fundamental, tanto para mantê-los unidos, como para compensar a inimizade com a qual são tratados pelos de fora. Porque vamos pensar uma coisa, né? Nós sabemos que o mundo odeia os cristãos, o mundo odeia a igreja porque a igreja vai contra a maré do mundo, porque a igreja não se conforma com o mundo. E aí, por causa disso, o mundo hostiliza a igreja, odeia a igreja, zomba da igreja e todas as coisas. Se nós já recebemos esse tipo de tratamento dos de fora, imagina se entre nós não houver o amor, não houver o carinho, não houver o cuidado de uns para com os outros. Por isso que Pedro dá muita ênfase aqui ao amor. Ele diz que esse amor tem que ser intenso, que esse amor tem que ser ardente, justamente por causa disso, para que quem faz parte dessa comunidade se sinta acolhido, se sinta abraçado, se sinta amado. E nós precisamos lembrar que muitos deles, eles eram inclusive rejeitados pela família. No início, a maioria dos cristãos, eles eram de origem judaica. A maioria, depois os gentios foram entrando, mas no início, nas primeiras décadas, a grande maioria era de judeus convertidos. E os familiares, os pais, os filhos daqueles que se convertiam eram completamente hostis, porque era como um abandono de uma tradição, era como um abandono de uma tradição da família.
E aí, se a pessoa que ela era rejeitada por sua família, por seus amigos, ela chega numa comunidade que está, digamos assim, né, se devorando entre si, fica se mordendo, essa pessoa vai perceber, então acho melhor voltar para onde eu era, porque está tudo igual, não faz muita diferença. Então, fica aqui essa ênfase ao amor intenso. Conosco hoje não é diferente. Nós podemos, conosco que eu digo, né, Igreja Ocidental, especificamente aqui no Brasil, nós podemos não sofrer perseguição intensa, mas de uma maneira geral, o verdadeiro seguidor de Jesus, aquele que não se conforma com o mundo, que é contra as práticas que o mundo prega, as ideologias do mundo, ele vai ser hostilizado neste mundo. Ele vai sofrer perseguição, ele vai sofrer afronta, porque o sistema dele é contrário aos princípios e ensinamentos do mundo. Se de fato nós temos a nossa mente renovada e nós fazemos da Bíblia a nossa regra de fé e de prática, não é muito difícil perceber que o que a Bíblia ensina é completamente o oposto do que é ensinado hoje no mundo. Então, quando nós vamos contra esse sistema, nós percebemos uma hostilidade, nós percebemos uma afronta, nós percebemos um levante, mesmo que não seja de maneira tão aparente, tão trágica como outros irmãos sofrem perseguição. Ele diz aqui ainda no verso 8, porque o amor cobre multidão de pecados. E aí muitas pessoas usam esse texto sem um real entendimento do que ele significa, né? E aí, o que será que Pedro se refere aqui? Isso significa que se eu amar o meu irmão, os pecados dele serão cobertos e perdoados por Deus? Não. Não é isso que ensina aqui. O sentido aqui é em pecados cometidos entre irmãos, porque nós pecamos uns contra os outros. Nós falamos mal uns dos outros, nós fazemos juízo errado uns dos outros. E se nós temos o amor de Deus em nossos corações, isso nos permite o quê? Perdoar aqueles que pecam contra nós. A atitude de amor de uns para com os outros deve superar os problemas de relacionamento que possam surgir e que surgem nas igrejas. Né, irmãos? Todo mundo aqui, né, frequenta aí quem é da Unção em Vida, sabe quem é de outra igreja, certamente tem também as suas situações lá. Nós sabemos que sempre vai surgir uma picuinha, sempre vai surgir, fulano falou isso de mim, fulano fez isso contra mim, eu não gostei do que fulano falou, eu não gostei do que fulano fez. E fica, né, uma conversa para cá, uma conversa para lá. E muitas vezes chega a ficar até pior, né, que isso, nós sabemos. Mas qual que é a atitude que Pedro dá ênfase aqui e que nós devemos trazer? Se nós temos o amor de Deus derramado em nossos corações, esse amor vai nos fazer perdoar aquilo que fazem contra nós. Então, o que falam de mim, estou nem aí. Eu perdoo a pessoa. O que a pessoa faz contra mim está perdoada. Por quê? Porque se Deus é amor e nos perdoa, quem somos nós para não perdoarmos a dívida, o pecado do nosso irmão contra nós mesmos? O Senhor Jesus ensinou isso na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então a relação é essa. E se, de fato, o amor de Deus está em nossos corações, nós vamos sim perdoar os nossos irmãos. O Senhor Jesus, ele disse, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, que também vós, uns aos outros, vos ameis.
Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 13, os versos 33 e 34. E lembram que um pouco antes eu falei que o amor é o que caracteriza o verdadeiro seguidor de Jesus? E é exatamente o que o próprio Senhor Jesus disse. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós, irmãos em Cristo, precisamos nos amar. Precisamos nos tolerar. Nós sabemos, né? Cada um possui a sua mentalidade, a sua criação, as suas convicções. Mas acima de tudo isso, deve existir entre nós o amor. E o respeito, né? Que é consequência do amor. Vamos ao verso 9. Sede mutuamente hospitaleiros e sem murmuração. Ser hospitaleiro era uma atitude bastante importante no cristianismo primitivo, tanto no aspecto da missão, quanto da vida comunitária das pequenas comunidades que existiam. No que se refere à missão, o que eu quero dizer com isso? As viagens naquela época eram bem mais demoradas que hoje, né? Não existiam carros, motos, ônibus, aviões, nenhum desses veículos, nenhum desses meios de transporte que facilitam a locomoção das pessoas como nós temos hoje. Então, naquela época, os pregadores da palavra, os missionários, né, digamos assim, que nós denominamos hoje, eles iam para as comunidades de fé visitar e eles eram hospedados pelas pessoas, porque não dava para eles irem e voltarem no mesmo dia, porque muitas comunidades eram distantes. Então, por isso que Pedro dá essa ênfase aqui, de que os cristãos sejam hospitaleiros, porque eles deveriam receber os de fora com todo cuidado, com todo amor, como se fosse o próprio Senhor Jesus. Com relação à vida comunitária entre eles, a hospitalidade também é algo importantíssimo. Naquela época, a realidade era diferente de hoje. Não existiam templos, salões. Todas as reuniões eram realizadas em casas, que deveriam estar abertas para receber toda a congregação, que deveriam estar abertas para receber todo tipo de pessoa. Por isso, era fundamental que os cristãos fossem hospitaleiros. E certamente, abrir as portas de casa para receber pessoas que não são do nosso círculo familiar pode trazer problemas. Por isso, Pedro acrescenta a hospitalidade que deve ser sem murmuração. Porque certamente muitos faziam, né, abriam lá as suas casas, as suas residências, para que as reuniões acontecessem, mas por trás deveriam falar mal, por trás deveriam reclamar, por trás deveriam achar ruim. Por isso que ele diga, olha, sejam hospitaleiros, recebam as pessoas nas casas de vocês, para as reuniões, para o culto ao Senhor, e não reclamem disso. Tenham isso como uma graça, tenham isso como um privilégio, poder receber a igreja de Deus na casa de vocês. Verso 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Logo o início diz assim, servi uns aos outros. Esse é um dos propósitos do verdadeiro seguidor de Jesus. Nós não estamos aqui nesse mundo a passeio, para poder passar tempo. Não, nós estamos aqui a serviço. Esse serviço, ele é, acima de tudo, a Deus. Mas uma expressão do nosso serviço a Deus é quando servimos um ao outro. Quando nós servimos aos irmãos. E o Senhor Jesus, ele nos deixou o exemplo. Ele disse que não veio para ser servido, mas para servir. Isso está lá em Marcos 10, 45.
Então nós devemos olhar para o Senhor Jesus como o ideal a ser perseguido, de serviço. Se Ele, o Senhor da glória, Ele era Deus, continuou sendo Deus neste mundo, mas Ele se esvaziou da sua glória, Ele veio, habitou entre nós e serviu, quanto mais nós que somos os seus seguidores. Ele diz aqui que servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. O serviço entre irmãos só é possível por causa dos dons que Deus distribuiu ao seu povo. Isso é uma atitude providencial de Deus. Por isso a importância da comunidade, por isso a importância da comunhão. Deus dota cada um de nós com habilidades, com dons específicos. E isso torna a todos igualmente importantes do serviço ao Senhor. Não existe um mais importante que o outro, porque um está mais em evidência e um não aparece, um fica diante das câmeras, um fica por trás das câmeras. Nós, seres humanos, é que criamos, né, esse tipo de graduação, digamos assim. Mas isso não existe. Por isso, nós devemos colocar os nossos dons aos serviços dos outros. Porque assim nós nos tornamos o quê? Despenseiros. O que é um despenseiro? Um mordomo, um administrador. Nós não somos os donos dos dons. Nós não somos os dons da multiforme graça de Deus. Nós recebemos do Senhor soberano, Ele nos dá a incumbência, nos dá aqui os deveres, as obrigações de fazermos, de cuidarmos, de servirmos uns aos outros em nome dEle. Por isso que Pedro utiliza a palavra despenseiros, que é mordomos ou administradores. Nós estamos aqui nesta vida administrando, cuidando daquilo que Deus nos deu, daquilo que Deus colocou em nossas mãos. E tudo isso visando contribuir à edificação da igreja. Por isso, todos na igreja possuem necessidade de graça. E todos são chamados a cumprir, a suprir essa graça mutuamente. Então, por exemplo, hoje eu estar aqui pregando essa palavra, eu estou servindo a vocês que me ouvem e me veem. Eu estou aqui utilizando o dom que Deus me deu, a habilidade que Deus me deu, a capacitação que Deus me deu de compartilhar a palavra, de explanar a palavra aos irmãos. Isso é um tipo de serviço. Mas não existe somente esse tipo de serviço. Existem outros tipos de serviço. Por isso nós não devemos focar em apenas um tipo de ofício na igreja. Verso 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui nós vemos que Pedro, após falar sobre a importância de servir uns aos outros por meio dos dons que cada um recebeu, ele apresenta uma divisão muito simples entre os dons. Aqui ele basicamente divide os dons em dois grupos específicos, que correspondem às duas formas pelas quais o evangelho é pregado, que é o quê? Por meio de palavras. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, e por meio de ações. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. E aí, o que a gente pode entender? Dentro, disso aqui que existem essas duas categorias, dons de falar e dons de ação. Então, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui hoje é o dom de falar. Mas além do dom de falar, existem dons de ação ou de serviço, que são chamados assim.
Dentro da primeira categoria, né, que ele diz aqui, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, significa que aqueles que servem falando precisam ensinar a palavra revelada de Deus. Oráculos aqui é isso. E onde nós encontramos os oráculos de Deus? A revelação de Deus? Neste livro, na Bíblia. Por isso, aqueles que pregam a palavra precisam sempre buscar crescer mais em conhecimento bíblico. Precisam estudar mais, continuamente, para poderem servir cada vez melhor a sua comunidade de fé. Então eu, como um pregador da palavra, eu possuo a obrigação, o dever de buscar conhecer mais a Bíblia, para eu não ensinar errado, para eu não falar besteiras, não criar com isso heresias, não semear no meio dos irmãos um ensino que foge à sã doutrina. E isso é uma obrigação que muitas vezes é negligenciada por parte dos pregadores. Acham que só porque possui o título de pregador, ou de pastor, ou de evangelista, seja qual for, acham que eu já tenho o título. E aí a pessoa não precisa nunca mais ler a Bíblia, a pessoa não precisa buscar mais conhecimento bíblico. Isso é errado. Isso volta ao que eu disse anteriormente, quando Pedro fala para ser criterioso e sóbrio. Uma pessoa que age assim demonstra displicência, demonstra negligência. E nós precisamos nos aperfeiçoar para servir melhor uns aos outros. Na segunda categoria, aqueles que servem por meio de ações precisam fazer de que maneira? Na força que Deus supre. Aqui, nessa categoria, nós podemos incluir tudo o que a comunidade necessita para a sua organização, para o seu culto. Todos aqueles detalhes que muitas vezes quem chega na igreja e já vê tudo arrumado, não se dá conta que alguém chegou antes e cuidou daquilo tudo e preparou aquilo tudo. Esse tipo de serviço, que muitas vezes é tido como comum, entre aspas, ele acaba sendo até menosprezado, por não possuir tanta evidência quanto aqueles que estão à frente, falando, pregando, ensinando a palavra. E aí aqui, nesse verso, Pedro, ele traz uma palavra de consolo a essas pessoas, que muitas vezes servem na força que Deus supre, que servem com diligência, com esmero, mas que muitas vezes não têm o reconhecimento, muitas vezes não recebem o elogio. E isso é importante que seja feito entre nós. Mas nós também não podemos ficar presos a isso, porque o serviço que nós fazemos é antes de tudo a Deus. E Deus vai recompensar cada um de acordo com aquilo que fez. Mas aquelas pessoas que muitas vezes se sentem desmotivadas, desanimadas por causa do serviço que prestam e acham que é menor e acham que é menos importante, Pedro dá uma palavra muito específica que aos cansados, neste serviço fica a lembrança de que Deus é quem supre a força, o vigor para a realização desse serviço. Ele diz aqui, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Então, aquilo que você faz, é Deus que supre, é Deus que capacita. Não tomemos, vamos trazer aqui de uma maneira geral, não tomemos como bobo, como menos importante, varrer uma igreja, tirar o pó da igreja, limpar os bancos, organizar os bancos, cuidar da luz, cuidar do som, enfim. Não, porque se você faz isso, é porque Deus te dá força para fazer isso, porque Deus te capacita a fazer esse tipo de serviço. E por quê? Para que em todas as coisas seja Deus glorificado.
E o que isso significa? Que todo tipo de serviço, tanto quem fala, quem prega, quem ensina, quanto os irmãos da zeladoria da igreja, que cuidam, fazem as coisas manuais, qualquer tipo de serviço que é feito, deve ser realizado com o objetivo de glorificar a Deus. E a glória vai a Deus somente por meio de Jesus Cristo. É o que ele diz aqui. Seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. Isso significa o quê? Que o objetivo final do nosso serviço, meus irmãos no Instagram, meus irmãos no YouTube, o objetivo final é cumprir o mandamento que o Senhor Jesus nos deixou, de amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Nós achamos que muitas vezes amar o irmão é só ficar lá, irmão, eu te amo, né? Aí faz o carinho, aí abraça, né? Fica naquela coisa tal. Isso é bom, né? Esse tipo de contato, não estou falando que é errado, mas muitas pessoas fazem isso e esquecem outras. O que eu quero lembrar aqui, e é o que Pedro ensina, é que a principal expressão do amor é quando nós servimos uns aos outros. E nós fazemos isso visando que a glória de Deus, resultando na edificação da igreja, da qual Cristo é o Senhor, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de hoje é essa. Nós, como cristãos, nós possuímos deveres, obrigações de uns para com os outros. E todo aquele que de fato é cristão, que é seguidor de Jesus Cristo, que foi regenerado, que foi inserido no corpo de Cristo, ele recebe da parte de Deus uma capacitação para poder servir aos outros, para poder contribuir na sua comunidade de fé. E aí eu pergunto, de que maneira você tem contribuído para o avanço do Evangelho, para a edificação do seu irmão, para a edificação da sua igreja, da sua comunidade de fé? E eu quis trazer essa palavra, claro, né, que é Deus quem traz a palavra, Ele que comunica a palavra ao meu coração, mas isso já era algo que eu fico meditando, que eu oro, que eu apresento ao Senhor, tendo em vista a realidade da minha comunidade de fé, que é a Unção e Vida. E eu penso que nós precisamos melhorar, nós precisamos avançar, nós precisamos deixar um pouco o nosso próprio umbigo. Nós queremos, igual o povo fala, né? Nós queremos só o venha a nós. O vosso reino, a gente muitas vezes não quer nem saber. E nós precisamos servir uns aos outros. Como eu disse, cada cristão, cada seguidor de Jesus é munido com habilidades, com capacidades, né, que muitas vezes nós chamamos de dons, para contribuir, para participar. Então eu deixo aqui, né, aos irmãos da Unção e Vida que me assistem e aos de outras igrejas também que porventura assistirem, sirvam a sua comunidade de fé. Mas alguém pode falar, mas eu não sei falar, eu não sei tocar um instrumento, eu não sei cantar. Eu falei aqui, não existe só esse tipo de ofício, existem outros. E os outros não são menos importantes que esses. Isso é algo que nós criamos na nossa cabeça. Então eu deixo aqui a reflexão sobre essa passagem de 1 Pedro e a minha oração é que o Senhor nos desperte dia após dia, que o Senhor nos levante na força que Ele supre, na capacitação que Ele nos dá
mediante a ação do Seu Espírito Santo em nós, nós só conseguimos fazer algo de bom, algo excelente, porque vem de Deus. Ele é o autor de todas as coisas, dele que vem toda a provisão, todo o suprimento, toda a capacitação. Então vamos contribuir para a edificação do corpo de Cristo de uma maneira geral, mas de uma maneira específica na nossa igreja, na nossa congregação, na nossa comunidade de fé. Fica aqui a reflexão aos irmãos. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por esta palavra que o Senhor nos trouxe e pedimos, ó Deus, que de fato o Espírito Santo do Senhor comunique, traga vida, traga entendimento, traga, Deus, o despertamento para que nós possamos de fato não ser apenas ouvintes, mas que sejamos praticantes da palavra, Deus. Ajuda-nos a guardar e a viver tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado por meio da Tua palavra, e especificamente com relação a isso, Deus, com relação aos deveres, às obrigações que nós cristãos possuímos uns com os outros. Nos dê, Deus, esse amor intenso, esse amor ardente, que muitas vezes não existe em nosso meio. Nos dê, Deus, essa disposição para servir ao outro, para servir ao próximo, e fazer isso sempre buscando a glória de Deus por meio de Jesus Cristo, a quem pertence o domínio, a força e o poder pelos séculos dos séculos. Nós pedimos que o Senhor nos dê um restante de dia abençoado em Tua presença e que nós possamos, no dia de hoje, viver para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém.